Bom dia, hoje domingo, último dia do mês de agosto, estamos ao vivo para mais um debate para toda a região de Campinas, simultaneamente pela Rádio Bandeirantes AM 1170, em parceria com a rede Anhanguera de Comunicação. Nós recebemos agora os 5 candidatos à Prefeitura de Vinhedo, que vão debater os problemas e indicar as soluções para o município. Participam deste debate os candidatos Calu Donato, da coligação Vinhedo Levado a Sério, PR, PT, PP, PPS, PSL, PDT, PRTB e PCdoB. Rodrigo Paixão, do PSOL. Milton Serafim, da coligação Por Vinhedo e Você. Partidos PTB, PV, PSB, PRB, PHS, PSDC, PMDB, PTN e PMN. Dario Pacheco de Moraes, Dr. Dario, da coligação Respeito por Vinhedo, PSDB, PSC, PTC, PRP, PTdoB. E Antônio Marcos Marcondes Ferraz, Marcos Ferraz, dos Democratas. Participam também pela Rádio e TV Bandeirantes de Campinas os jornalistas André Berenguel e Rodrigo Neves. E pela rede Anhanguera de Comunicação, a jornalista Rose Cugliaminetti e o jornalista Fábio Galassi. Vamos então às regras do primeiro bloco do nosso debate de hoje. O mediador fará uma pergunta comum a todos os candidatos. Cada candidato terá 30 segundos para a resposta e a ordem de resposta será definida por sorteio. 10 segundos antes do tempo se esgotar para cada resposta, soará um sinal. Após o término do tempo, o áudio será cortado. Na sequência, os candidatos farão perguntas entre si. Cada candidato terá o direito de elaborar uma pergunta para um dos demais candidatos. Cada candidato poderá responder no máximo a 2 perguntas. A ordem de participação será definida por sorteio pelo mediador. Tempo de pergunta até 30 segundos. Tempo de resposta até 1 minuto. Tempo de réplica até 30 segundos. Tempo de tréplica até 30 segundos. 10 segundos antes do tempo esgotar em cada pergunta, resposta, réplica ou tréplica, soará um sinal. Após o término do tempo, o áudio será cortado. Nos casos de ofensa à honra do candidato, entenda-se aqui como ataques de caráter pessoal, o candidato citado terá direito de resposta sob critério exclusivo da produção. A resposta será dada antes das considerações finais, no segundo e último bloco do programa, e o tempo máximo será de 1 minuto para todas as ofensas. No intervalo do bloco, será permitido aos candidatos trocarem informações com os assessores credenciados presentes no estúdio. É vedado aos candidatos darem declarações a órgãos de imprensa durante a realização do debate. Bom dia a todos os candidatos. E a pergunta única que todos responderão é a seguinte: como continuar crescendo, tendo Vinhedo uma extensão territorial pequena, sem prejudicar a qualidade de vida já conquistada? Como crescer sem prejudicar a qualidade de vida já conquistada diante da dimensão territorial pequena de Vinhedo? Cada um vai responder mediante sorteio que estamos fazendo agora, apenas para definir a ordem. Candidato Rodrigo Paixão é o primeiro a responder. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Bom dia. A pessoa do Zé Arnaldo, queria agradecer à Rede Band de televisão e à RAC pela oportunidade. Com certeza, esse desenvolvimento desordenado de Vinhedo já está colocando a cidade em risco, né? Nós temos um crescimento que já é o dobro da região metropolitana de Campinas e do estado de São Paulo. 2 governos, o atual e o anterior, que não colocaram o planejamento na pauta, e nós estamos vivendo uma cidade hoje onde a disputa odiosa pelo poder está colocando cada vez mais em risco esse desenvolvimento com qualidade. A gente quer fazer uma coisa diferente, porque a gente apresentou... Ok, candidato. O tempo é muito curtinho, 30 segundos, infelizmente é muito curto mesmo. Segundo, para responder a mesma pergunta, como crescer sem prejudicar a qualidade de vida, candidato Calu Donato. 30 segundos, candidato. Muito bom dia, quero agradecer à TV Bandeirantes, Correio Popular, a todos aí que estão assistindo. Nós implantamos no plano de governo um projeto para que tenhamos uma Vinhedo sustentável. Esse trabalho, inclusive, é uma referência nacional desse plano de governo que nós temos, o plano diretor da cidade, hoje é uma referência nacional. E com isso, nós vamos obedecer a todos os critérios que estamos fazendo até nesse momento. Muito obrigado, candidato. Mais detalhes durante o debate, vocês poderão falar um pouco mais sobre esse tema, que é bastante interessante. Candidato Marcos Ferraz, aqui está, Antônio Marcos Ferraz, como ele está registrado. O candidato tem 30 segundos.
Muito bom dia a todos, bom dia à população de Vinhedo, obrigado à Band pela oportunidade. De fato, Vinhedo tem uma área territorial muito pequena, cerca de 82 quilômetros quadrados. E se a gente não tiver muito cuidado com a forma que a cidade vai se desenvolver, a gente vai poder comprometer demais a qualidade de vida no futuro. A cidade tem que continuar crescendo sim, mas de forma ordenada. Nós temos um plano diretor muito bom, só que não está sendo executado. O que nós vamos fazer é executar com rigor, pensando sempre nas próximas gerações. Obrigado, candidato. E agora, o penúltimo a responder o mesmo tema, a mesma pergunta, doutor Dario. Candidato tem 30 segundos para a resposta. Bom dia a todos, obrigado à Band. Bom dia ao amigo vinhedense. Precisamos ter um crescimento sustentado, planejado e ordenado, cuidando do meio ambiente, da segurança, da educação e investindo em turismo, indústrias de alta tecnologia. Muito obrigado ao candidato e, consequentemente, o último a responder é o candidato Milton Serafim, que tem também 30 segundos para a resposta. Bom dia a todos. A recuperação da qualidade de vida de Vinhedo, nós temos que ter, através de um plano diretor que funcione, a preservação dos nossos mananciais, o crescimento ordenado do nosso parque industrial, investimento na educação e na saúde. Dessa maneira, com certeza, Vinhedo voltará a ter qualidade de vida. Muito bem, e já vamos agora para a segunda parte desse primeiro bloco, quando os candidatos estarão fazendo perguntas entre si, mediante sorteio. Vamos sortear agora o primeiro candidato que fará uma pergunta ao seu concorrente. Primeiro candidato, aqui está Milton Serafim. Candidato só vai perguntar a quem? Eu vou perguntar ao Marcos Ferraz. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Marcos Ferraz, ainda no meu governo, fiz uma licitação para fazer uma estação de tratamento de esgoto no bairro da Capela. O valor dessa licitação era 5,5 milhões. O governo atual cancelou essa licitação e, após algum tempo, fez outra licitação para a construção dessa mesma estação de tratamento, só que com um valor aproximado de 12 milhões. O que você tem para me dizer sobre isso? Candidato Marcos Ferraz tem 1 minuto para a resposta. Isso é um absurdo, né? É lamentável o que vem ocorrendo em Vinhedo. E não é só este caso, né? São muitos outros de obras que têm custado muito mais do que seria o valor real. E é esse justamente um dos motivos que já logo no início eu deixei esse governo, que era um governo que não tinha condições de participar, de estar junto. Né? Um governo extremamente incompetente, o que faz mal, e como a gente vê, como foi dito aqui, esse é mais um exemplo. A obra custando o dobro do que deveria ser, e com a mesma construtora. É um caso parecido com o da Escola da Capela, que custou 7 milhões. O metro quadrado deve ser o mais caro do país. Uma obra simples, caríssima, né? Isso não dá para participar do governo assim, por isso que a gente precisa mudar, e precisa mudar para valer. Para Vinhedo, que tem um ótimo orçamento, poder realizar muito mais. Né? Quando se faz da forma correta, com um preço justo, pode-se fazer muito mais. É isso que a gente pretende. Candidato Milton Serafim tem 30 segundos para a réplica. Realmente, Marcos, é lamentável, mesmo porque após quase 2 anos, mais que duplicou esse valor da estação e, pior ainda, a mesma empresa que ganhou a licitação. Eu acho que isso não pode ocorrer em nosso município e nós temos que estar atentos a isso. Marcos Ferraz, tem mais 30 segundos. Realmente, tem que estar atento, e eu espero mesmo que um dia exista em Vinhedo uma fiscalização e uma investigação rigorosa sobre o que está acontecendo nessa cidade, sobre o custo das obras dessa cidade. É inadmissível isso. Vinhedo tem um orçamento de quase 200 milhões de reais e o povo muito bem sabe, está sendo feito muito pouco. E volto a dizer, o que nós vamos fazer é trabalhar com transparência, com clareza, porque daí dá sim para fazer muito mais e fazer pelo povo. É isso que interessa. Ok, muito obrigado. Vamos agora ao segundo candidato a fazer perguntas nesse bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Vinhedo. Olha aqui, candidato Marcos Ferraz vai perguntar para quem, candidato? Eu vou perguntar para o Rodrigo Paixão. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Rodrigo, como você sabe, a população de Vinhedo também bem sabe, a saúde de Vinhedo está doente, está mal e cada vez pior. E ao invés da administração atual investir na contratação de mais médicos, de medicamentos, de equipamentos à altura da cidade, para que a população não fique
meses esperando, ela prefere investir 3,5 milhões na construção de um novo prédio, onde já existia um. O que você acha disso, Rodrigo? Candidato Rodrigo Paixão tem 1 minuto. A gente está achando que a cidade precisa de um hospital municipal público para resolver o problema. A Santa Casa é um problema que já vem há décadas, né, com ele se agravando. Né? A dívida tem ampliado, a forma de gerenciamento da Santa Casa é uma forma que mistura aquilo que é público com aquilo que é privado, falta médicos, o atendimento é precário. Ainda que tenha tido algumas reformas superficiais, nós temos uma Santa Casa que ainda com um gerenciamento muito complicado, e a solução que a gente apresenta para a cidade é a construção do hospital municipal. As unidades básicas de saúde têm um atendimento muito precário, é uma das, realmente, é o que a população mais reclama, falta remédio, né? A continuidade do atendimento é uma coisa que a gente sente e a população cobra o tempo todo, não consegue ter uma continuidade, ou mesmo quando solicita um exame, esse exame demora 3, 4 meses para ter uma solução. Então é necessário que a gente planeje a saúde do município, contrate mais médicos, faça um hospital público municipal, para que junto com o Centro Médico da São Mateus a gente tenha uma Ok, candidato, tempo terminado. Marcos Ferraz tem mais 30 segundos. É verdade, Rodrigo, você tem toda a razão. A dívida da Santa Casa, na administração atual, já está beirando 50 milhões. É um aumento de quase 50% na atual administração municipal. Enquanto isso, a gente vê a administração investindo quase R$1 milhão na construção lá da Praça do Avião. É inadmissível. O que nós vamos fazer é investir em contratação de mais médicos, não deixar faltar medicamento, em novos equipamentos, inclusive para a Santa Casa, que será totalmente reestruturado. A população pode ter certeza que terá uma saúde à altura do Ok, candidato Rodrigo Paixão tem mais 30 segundos para a réplica. Parece que o prefeito quis disputar com o avião o pirulito do Milton Serafim que fica na Praça do Aquário. Mas a questão da saúde realmente tem que ser uma prioridade do próximo governo e nós vamos investir, inclusive acima dos atuais 18% que é investido hoje. A cidade de Vinhedo tem condição de ser referência nacional em saúde e índices sociais. O governo anterior e o atual não conseguiram resolver esse problema e essa será a nossa prioridade. Continuamos com os candidatos à Prefeitura de Vinhedo respondendo perguntas e perguntando entre si. Vamos ao terceiro candidato, Rodrigo Paixão. Vai perguntar para quem, candidato? Eu vou retornar para o Marcos Ferraz. Marcos Ferraz, só tem 30 segundos. Eu queria insistir nessa questão do planejamento urbano. Está sendo escondido do povo de Vinhedo que a cidade de Vinhedo está com um problema crônico de água e que em 10 anos ou menos nós vamos ter um colapso no sistema de abastecimento. O prefeito anterior deixou aí dezenas de loteamentos abertos, o atual deixou o distrito industrial crescer de forma desordenada, então nós temos um planejamento urbano completamente comprometido. O que você acha disso, candidato? Candidato Marcos Ferraz tem 1 minuto. Rodrigo, você tem toda a razão. É uma das questões mais preocupantes da cidade de Vinhedo. Né? Vinhedo tem uma boa qualidade de vida, né, conquistada ao longo do tempo, principalmente em função do trabalho do seu povo. Mas se não tiver um planejamento adequado, pensando a longo prazo, a situação pode chegar em 20 anos numa situação insustentável. A água, por exemplo, é um problema seríssimo em Vinhedo. E como você disse, nada foi feito nos últimos 20 anos, ou muito pouco foi feito. A cidade vem crescendo ritmo que não suporta. Trânsito é outro problema seríssimo. Então, em Vinhedo, a gente tem que planejar e pensar a longo prazo, investir na ampliação da captação de água, na redução de perdas, tem que pensar muito bem o trânsito da cidade, como vai ficar no futuro. Enfim, o próprio distrito industrial, como você disse, a cidade precisa crescer, sim, deve crescer, mas de forma ordenada. Isso é fundamental, ter planejamento, pensar a longo prazo, não pensar no interesse apenas de alguns, pensar no povo. Pensar Ok. Rodrigo Paixão tem 1 minuto, aliás, 30 segundos. O prefeito atual não aplicou o plano diretor de planejamento do município e isso é muito grave. A gente quer, nos primeiros dias de governo, parar todas as autorizações de loteamento para a gente retome o planejamento da cidade. O prefeito anterior deixou aí para a gente mais ou menos 7 mil lotes para serem ocupados. Né? Entre eles, tem um que ele colocou na sua declaração de bens, custando R$15 mil. Depois o candidato Milton Serafim vai nos falar como que foi isso. Agora o candidato Marcos Ferraz tem mais 30 segundos. Olha, Rodrigo, para uma administração onde o prefeito paga a ele mesmo de um terreno aí, de uma desapropriação antiga de 300 e poucos metros quadrados a área, mais de R$2 milhões, paga para ele mesmo, você pode esperar tudo, né? Em vez de se preocupar em planejar a cidade, pensar na cidade, nas pessoas da cidade, pensa só em si próprio, né? Isso é inadmissível. Volto a dizer, o que a gente vai fazer é trabalhar sempre pensando no interesse da cidade, do povo da cidade.
Muito obrigado. Vamos agora ao penúltimo candidato a perguntar aqui no nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Vinhedo. Doutor Dario, aqui está. Doutor Dario vai perguntar para quem? Rodrigo Paixão. Para Rodrigo Paixão. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Rodrigo, o funcionalismo é o elo de ligação entre a população e o serviço prestado pela Prefeitura. A população é quem paga os seus salários e precisa ser bem atendida. E o funcionário público precisa ter condições de trabalho. Caso eleito, o que o funcionalismo público pode esperar de sua gestão? Candidato Rodrigo Paixão tem 1 minuto. Um prefeito que queira a sério colocar o seu planejamento da cidade e executar o seu plano de governo tem que priorizar o funcionalismo público. O nosso governo vai, além de fazer uma reforma administrativa que vai corrigir, né, a lentidão que tem hoje na máquina pública, da transparência para a máquina pública, vai ter o funcionário público, o servidor público como aliado nesse processo. Nós queremos corrigir as perdas salariais que os 2 últimos governos, de forma irresponsável, deixou chegar numa escala de próximo de 30%. Vão aplicar um plano de cargos e salários que, infelizmente, o governo atual colocou lá no seu famigerado plano de governo e não executou. Né? Nós temos uma cidade onde os servidores não têm um plano de cargos e salários, uma coisa lamentável. Vão corrigir a questão das nomeações de diretores, de chefia, que hoje é uma coisa totalmente arbitrária, e queremos que o servidor público participe desse processo. A gente tem uma cidade onde as chefias, o poder do município seja também executado, né, na sua estrutura interna pelo funcionário público, e com isso nós vamos ter uma cidade mais eficiente. Ok, candidato, tempo esgotado. O doutor Dario tem mais 30 segundos. Isso, no meu governo nós vamos dar dignidade e respeito ao funcionalismo. Vamos procurar atender também os seus problemas familiares. Vamos procurar oferecer um convênio para todos os funcionários e seus dependentes. E dar condições de trabalho como transporte, uniforme e todas as condições para que ele possa prestar um bom serviço na qualidade que o povo de Vinhedo merece. A tréplica, Rodrigo Paixão, tem mais 30 segundos. O servidor público é tratado hoje em Vinhedo, e também era tratado no governador, como um número, não tem uma valorização, é um sistema altamente autoritário, não só na máquina pública, no paço municipal, nas secretarias, mas nas escolas municipais. Nós temos uma forma de gerenciamento muito autoritária, e a gente quer democratizar essas relações, trazer o servidor público para que ele seja colaborador das ações de governo. Pois não. E agora o último a fazer a pergunta... Pois não. E agora o último a fazer a pergunta é Calu Donato. Aqui está. Não pode perguntar, candidato Calu Donato, para Marcos Ferraz e Rodrigo Paixão, que já foram perguntados por 2 vezes. O senhor vai perguntar para quem? Dario. Para o doutor Dario. O senhor tem 30 segundos. Dario, como o senhor irá aplicar nosso plano diretor de água e as suas propostas para saneamento básico? Candidato Dario tem 1 minuto. De fato, Vinhedo tem um problema muito sério na questão da água e do saneamento básico. Nós vamos fazer mais 2 represas e vamos também procurar reparar as perdas que há pela tubulação, que é muito deficiente. Há muitas perdas, além do desperdício doméstico. Vamos fazer uma campanha para ensinar os nossos usuários a não desperdiçarem esse recurso que é tão importante. A questão do saneamento básico e do esgoto realmente é uma vergonha. Vinhedo não tem nem 40% do esgoto tratado. Nós vamos, no nosso governo, corrigir isso aí, vamos tratar 100% do esgoto. Eu penso que Vinhedo, com os recursos que dispõe, poderia ter já resolvido esse problema. Ele é muito sério. Eu, como médico, sei do problema que dá na saúde dos nossos habitantes, na questão do meio ambiente. Ok, candidato, tempo esgotado. Calu Donato tem agora 30 segundos. Teremos, na água, por exemplo, fizemos a represa 4. Estamos trocando toda a tubulação e temos mais 9.700.000 reais para trocar toda a tubulação para não ter, para reduzir a perda, a evasão. Já temos dinheiro para fazer o aumento da usina de tratamento de água 1 e 2, ETA 1 e 2. Nós estamos fazendo a reservação, aumentando a reservação de água bruta. E teremos agora, dentro de 60 ou 90 dias, a usina de tratamento de esgoto também. Ok, candidato. O doutor Dario tem mais 30 segundos para a tréplica. Nós temos que cuidar melhor do nosso meio ambiente, recompor a mata ciliar. Tapamos mananciais, temos que recuperá-los. E temos também que fazer um melhor serviço de atendimento
porque há muitas queixas da população que contas com disparate, absurdas. Muito obrigado, candidato. Concluiu? Pois não. Bem, gente, terminamos aqui esse primeiro bloco. No próximo bloco, nós voltaremos com as perguntas elaboradas pelos jornalistas para os candidatos. E você sabe, eleições 2008, você decide na Band. Voltamos já. Estamos de volta ao vivo aqui na tela da Band. Estamos transmitindo também pela Rádio Bandeirantes, AM 1170. E amanhã você vai ter a cobertura do debate também nas páginas dos jornais da Rede Anhanguera de Comunicação, Correio Popular, Diário do Povo e também o Já. Hoje o debate acontece com os candidatos à prefeitura do município de Vinhedo. Vamos acompanhar agora as regras deste segundo e último bloco. Os 4 jornalistas, 2 da Band e 2 da RAC, farão cada um uma pergunta para um dos candidatos. O primeiro jornalista sorteado formulará mais uma pergunta ao 5º candidato. A ordem da participação dos jornalistas e respectivos candidatos será definida por sorteio realizado pelo mediador. Tempo de pergunta até 30 segundos. Tempo de resposta até 1 minuto. Tempo de comentário sobre a resposta até 30 segundos. Tempo de tréplica até 1 minuto. 10 segundos antes do tempo se esgotar em cada pergunta, resposta, réplica ou tréplica, soará um sinal. Após o término do tempo, o áudio será cortado. Nos casos de ofensa à honra do candidato, entenda-se aqui como ataques de caráter pessoal, o candidato citado terá direito de resposta sob critério exclusivo da produção. A resposta será dada antes das considerações finais e o tempo máximo será de 1 minuto para todas as ofensas. Após a rodada de perguntas dos jornalistas, será dado até 30 segundos para as considerações finais de cada candidato, na ordem inversa àquela praticada na primeira parte do primeiro bloco. 10 segundos antes do tempo se esgotar, soará um sinal. Após o término do tempo, o áudio será cortado. Bom, vamos sortear então inicialmente o jornalista e depois sortearemos o candidato que será perguntado por ele. Vamos ver quem é o primeiro. Primeiro candidato, primeiro jornalista, Fábio Galassi, da Rede Anhanguera de Comunicação. Vamos saber agora para quem Fábio Galassi vai perguntar. Qual candidato à Prefeitura de Limeira receberá a pergunta de Fábio Galassi? Aliás, de Vinhedo, desculpem. É Rodrigo Paixão. Aqui está Rodrigo Paixão, que vai responder a pergunta do Fábio Galassi. Bom dia, Fábio Galassi. Fábio Galassi, você tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Bom dia a todos. Vinhedo é conhecida como uma cidade de muitos condomínios, mas ao mesmo tempo existe um déficit de habitação em cerca de 800 famílias. Eu queria saber o que o candidato pretende fazer em relação à questão da moradia popular. Candidato Rodrigo Paixão, tem 1 minuto para a resposta. É um pouquinho mais, Fábio. Nós estamos mais ou menos 1.300 famílias que necessitam hoje de habitação popular. Além dessas 1.300 famílias, nós temos algumas casas que estão em situação de risco, ou com adensamento excessivo, ou com coabitação, né? Muitas famílias numa mesma casa, e é uma situação que tem que ser uma ação tanto da Secretaria de Habitação, que é uma secretaria que no atual governo praticamente inexistiu. Nós não tivemos um plano municipal de habitação, só teve 37 casas feitas do lado da estação de tratamento de esgoto da cidade, então nós não tivemos uma política de habitação. O governo anterior disse que teve uma política de habitação e fala muito isso nos programas. No entanto, nós tivemos lá um loteamento popular Vida Nova, que os preços de loteamento chegavam a 30 mil reais. Hoje a gente compra na cidade 40, 50 mil reais um lote no Vida Nova. Enquanto, já disse aqui, ele declarou na sua declaração de bens que tem lotes que ele comprou na cidade de 15 mil reais. Depois eu acho que ele vai responder isso pra gente ainda. Fábio Galassi tem 30 segundos para complementar a pergunta. Já que o problema é maior, o senhor acredita que a Prefeitura, a administração pública, tem recursos para tentar reverter isso nos próximos 4 anos? Claro. O candidato Rodrigo Paixão tem mais 1 minuto. Claro. Vinhedo tem recursos para ser referência nacional em índices sociais e habitação popular, desde que seja de forma organizada e ordenada. No bairro da Capela nós temos uma população gigante e ele já está colando, já está ali encostando no distrito industrial. Então tem que aplicar o plano diretor, ter uma política habitacional que resolva o déficit habitacional, resolva os nossos problemas de estruturas de casas que ainda estão com deficiência, que estão com necessidade de uma atuação do governo municipal. E, como já voltei a dizer, tem que ter um plano municipal, tem que ter um plano municipal de habitação que corrija esse problema do déficit habitacional
e tire, inclusive nós temos lá praticamente 60 famílias que estão em situação de risco, né? Nós temos o risco hoje em Vinhedo de ter uma cidade que entre em um processo de favelização, uma coisa que nunca se ouviu falar. Hoje em Vinhedo a gente já pode correr esse risco, né? Pela irresponsabilidade, principalmente dos meus dois adversários, que nem plano de governo apresentou para a cidade ainda. Obrigado, candidato. Vamos sortear agora o segundo jornalista da Band ou da RAC para formular a sua pergunta. Está aqui Rodrigo Neves, da Rede Bandeirantes de Rádio e de Televisão. Ele vai fazer a sua pergunta. Vamos sortear agora o candidato à Prefeitura da cidade de Vinhedo. Candidato, Dr. Dario. Dr. Dario. Rodrigo Neves, bom dia. Tem 30 segundos para formular a pergunta. Bom dia, candidato. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito do pedágio numa região metropolitana, como é que Vinhedo faz parte aqui dessa região, se é um fator de integração ou de inibição dessa integração. Doutor Dario, tem 1 minuto para responder. O pedágio, no meu entendimento, é um problema da concessionária. Ela deveria controlar o usuário que entra e que sai da sua estrada. Em Vinhedo, o pedágio, ele traz vantagens e desvantagens. Quando o usuário entra pela cidade e melhora o comércio, traz ali um desenvolvimento, ele é bom. Quando ele traz caminhões pesados que deterioram as vias públicas, aí ele passa a ser prejudicial. Nós temos lá no município uma controvérsia muito grande e faremos uma consulta à nossa população para ver o que eles preferem. Eu penso que nós precisamos melhorar muito as nossas vias, né, públicas, e porque não só aquelas ali que têm o pedágio que estão deterioradas, a cidade toda está cheia de buraco. Ok, candidato. Ok, candidato, o seu tempo está esgotado. Rodrigo Neves tem mais 30 segundos. As estradas de São Paulo são as melhores do Brasil, ou estão dentre as melhores do Brasil, principalmente aquelas que estão concessionadas. O que se questiona muito é o preço do pedágio. O senhor acha que os 5% que vai para o município ajuda o município, ou o fator de já parte desse trânsito pesado para a cidade acaba saindo mais caro que os 5%? Candidato, tem mais 1 minuto. Eu acho o pedágio muito caro, né? Penso que nós poderíamos ter um serviço tão bom. É verdade que nós temos as melhores rodovias do Brasil, mas eu acho o preço muito elevado. O repasse para o município, eu acredito que não resolva e não dê para consertar as nossas vias. Eu, particularmente, acho que nós temos que abaixar o pedágio e assim haverá menos fuga. Portanto, a saída, acho que é essa mesmo. Muito obrigado, candidato. Vamos sortear agora mais um jornalista da Band ou da RAC formulando perguntas. Sorteamos agora a jornalista da Rede Anhanguera de Comunicação, Rose Guglielminetti. A Rose vai perguntar para o sorteado que vamos sortear agora, candidato que sortearemos agora. Aqui está o atual prefeito, Calu Donato. Rose, bom dia. Você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Bom dia, prefeito. Vinhedo, ela sempre foi conhecida como uma cidade tranquila, né? No entanto, o latrocínio em julho, o aumento de furto de veículos de 75%, revelou que a cidade está passando por problemas de criminalidade e violência. Apesar de não ser uma atribuição do município, quais são os projetos que o senhor tem feito para melhorar e devolver essa tranquilidade para a população de Vinhedo? Candidato, Calu Donato tem 1 minuto para responder. Em 2005, quando assumi, nós encontramos 3 viaturas apenas, 3 viaturas. Comprei imediatamente 8 carros, 8 Gols, e alugamos 2 Blazers, compramos 4 mais 4 motocicletas, não tinha munição, compramos munição, compramos armamento, 50 pistolas com 19 balas cada, compramos colete à prova de bala que não tinham, reformamos os prédios, aumentei o efetivo da guarda, trouxemos o canil para o centro da cidade, fizemos um trabalho intenso nesse projeto. E agora, recentemente, chamamos a Polícia Militar, o alto comando da Polícia Militar, para que eles pudessem ter um policiamento mais ostensivo dentro do nosso município. E quando a população pode ter visto o que nós estamos fazendo. A Rose tem mais 30 segundos.
Prefeito, o senhor investiu só na questão da repressão, mas quais são os projetos no preventivo, na educação, para poder evitar com que as pessoas vá para a criminalidade? Candidato Carlos Donato tem mais 1 minuto. Nós estamos iniciando a instalação de câmaras em toda a cidade. Já iniciamos agora na Capela, vamos colocar em todos os bairros, inclusive nas escolas. E, naturalmente, nós temos um projeto intenso dentro das escolas para que a gente possa minimizar essa situação com um aprendizado, com orientações, com pessoas especializadas para essa área. É isso que nós estamos fazendo na nossa cidade. Muito bem, muito obrigado, candidato. E André Berenguel, né, o quarto jornalista, ele que é da Rede Bandeirantes, de rádio e de televisão, vai perguntar agora para o candidato que vamos sortear neste momento. Temos 2 candidatos que não foram perguntados ainda. Ele vai perguntar para o candidato Marcos Ferraz. Bom dia, André Berenguel, tem 30 segundos para formular a pergunta. Bom dia, José Arnaldo, bom dia, candidato. Vinhedo está inserido no circuito das frutas, que é um ponto forte na área da economia do município. O que o senhor pretende fazer para manter e também alavancar ainda mais a economia e os produtores rurais no município? Candidato Marcos Ferraz tem 1 minuto. Vinhedo, por conta da especulação imobiliária, pelo número excessivo de novos condomínios e loteamentos que foram criados, principalmente nos últimos 10 anos, quase inexiste produtores rurais na cidade. Existem alguns heróis que continuam produzindo, lutando e que precisam de todo incentivo. Vinhedo está dentro do circuito das frutas, mas produz muito poucas frutas atualmente. Inclusive uva, que é o que dá o nome na cidade, existem poucas propriedades produzindo, né? Mas graças a Deus tiveram pessoas, né, que estão trabalhando, lutando para reavivar, recuperar a agricultura na cidade, principalmente na produção de uvas. Existe uma associação, a VIVE, a Associação dos Vitivinicultores, que está trabalhando muito bem essa questão, principalmente na produção de vinhos. E Vinhedo é uma das soluções para a cidade, para evitar inclusive a explosão demográfica, é investir justamente nisso, no turismo e na recuperação dos produtores rurais. Ok, André Berenguel tem mais 30 segundos. Até em relação a isso, então, candidato, como o senhor pretende, né, se eleito, fortalecer e fomentar também o turismo nessa região? Marcos Ferraz tem mais 1 minuto. Vinhedo, como a gente sabe, não tem nenhum grande atrativo turístico natural. Não é uma cidade de montanha, não tem praias, mas é uma cidade muito boa, de clima muito bom, uma população hospitaleira, tem uma boa infraestrutura. O que a gente pretende é investir muito no setor gastronômico, né, dando apoio, né, na noite de Vinhedo também, que já foi uma das melhores da região e que conseguiram acabar com ela, a gente pretende recuperar. E, como eu já disse, na questão das pequenas propriedades rurais, né, pretendemos criar um sistema de incentivos, inclusive incentivos fiscais, né, e apoio técnico, para que esses pequenos produtores se mantenham em suas propriedades, evitando o crescimento exagerado e, ao mesmo tempo, gerando renda para eles, gerando empregos. Enfim, essa é uma forma que nós acreditamos ser das mais viáveis e mais importantes para a gente estimular o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento turístico e a geração de empregos. Nessa linha que a gente pretende trabalhar. Bom, e conforme a regra do debate, agora Fábio Galassi, jornalista da Rede Anhanguera de Comunicação, volta para fazer pergunta ao último candidato, que é, segundo o sorteio, Milton Serafim, que aqui está. Fábio tem 30 segundos para fazer a pergunta. Bom dia, candidato. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que os candidatos que têm ficha suja na justiça deveriam concorrer ao pleito? Candidato Milton Serafim tem 1 minuto para responder. Eu acho que não. Eu acho que os candidatos que têm a ficha suja não deveriam concorrer, desde que o seu processo já fosse transitado e julgado. Eu acho que ninguém pode ser julgado antes mesmo, ou condenado antes mesmo de ser julgado. Eu acho que todos têm direito à justiça, todos têm direito a se defender. Você não pode acusar um candidato sem lhe dar o direito de defesa. Após o trânsito e julgado, acredito sim que candidatos com ficha suja não devam participar das eleições. Fábio, tenho mais 30 segundos. O senhor se enquadra nesse perfil por uma questão de improbidade administrativa. O senhor acha que, nesse caso, os seus eleitores estariam votando no senhor ou no seu vice, já que o seu caso ainda não foi resolvido? Realmente. O candidato tem mais 1 minuto. Realmente, o meu caso ainda não foi resolvido, não foi julgado, não está transitado e julgado.
Veja bem, eu fui prefeito durante 8 anos na minha cidade. O Tribunal de Contas aprovou as 8 contas, né? As 8 prestações de contas que eu tive. Eu não tive problema durante esses 8 anos com a Justiça, com o Tribunal de Contas. Eu não tive sequer uma acusação que pudesse alegar a mim desvio de verba, faturamento, superfaturamento de obras. Nenhuma acusação eu tive. O que existe realmente é uma perseguição implacável, uma perseguição nunca vista nesse país. Se procurar nos anais jurídicos desse país, vocês vão verificar que não existe um caso como o do Milton Serafim. Muito obrigado, candidato. Respondidas as perguntas, vamos às considerações finais de cada candidato. Na ordem inversa da participação inicial, nós começamos então exatamente com Milton Serafim, candidato que terminou agora de falar. O candidato tem agora mais 30 segundos para suas considerações finais, candidato. Eu queria parabenizar a Band e a RAC que por esse debate nos dá a oportunidade de estar aqui colocando nossas ideias. Infelizmente, eu não fui perguntado, não pude responder, mandar um abraço aqui ao povo vinhedense, agradecer o carinho, o apoio que eu tenho recebido na rua de toda a nossa população e agradecer a minha esposa, minhas filhas também, que têm suportado uma carga muito pesada nessa campanha. Muito obrigado ao candidato. Também mais 30 segundos para as considerações finais, o doutor Dario. Obrigado à Band, à RAC. Venho pedir a você, vinhedense amigo, o seu voto e a sua confiança. Você confiou a sua vida e a saúde da sua família em minhas mãos. Vinhedo poderá ser uma cidade modelo. Eu quero muito chegar a que Vinhedo seja a melhor cidade do Brasil. Vou investir em saúde, segurança, educação, trabalho e moradia. Vinhedo merece respeito. Tempo esgotado, candidato doutor Dario. Vamos agora com as considerações finais na ordem inversa. Tempo esgotado, candidato doutor Dario. Vamos agora com as considerações finais na ordem inversa do primeiro bloco. Quem vai falar agora é o candidato Marcos Ferraz. Marcos Ferraz, só tem também 30 segundos. Eu quero agradecer muito à Band por essa oportunidade da população de Vinhedo conhecer um pouco mais os candidatos, um pouco mais das suas ideias, das suas propostas. E quero dizer que estou na política, na vida política, já há quase 20 anos, né? Estou nesta por idealismo, por acreditar que dá para se fazer política de uma outra forma. Vinhedo é uma cidade fantástica, tem um povo fantástico, mas vem sofrendo muito com mau gerenciamento, com maus governos. A nossa proposta é trabalhar sério, trabalhar pensando no povo. Acredite, Ok, candidato, tempo esgotado, são somente 30 segundos, por favor. Vamos agora às considerações finais do candidato Calu Donato, que tem também 30 segundos, candidato. Agradeço a Bandeirantes, agradeço a RAC, a todos vocês participantes, e a você principalmente em casa. Eu peço a vocês que me dê a oportunidade para que possamos continuar investindo na saúde, investindo na educação e muito mais agora na habitação. Esse é o nosso grande projeto e um projeto que vocês sabem, sério e perfeito. Muito obrigado, candidato. Vamos agora à consideração final do candidato Rodrigo Paixão. O candidato tem a partir de agora 30 segundos. Quero me dirigir ao povo de Vinhedo e dizer que as eleições em Vinhedo ainda não estão decididas. Querem fazer crer isso. Mas para vocês verem, todos os meus adversários, até hoje, passados 2 meses, portanto 2/3 do período eleitoral, ainda não apresentaram um plano de governo para a cidade. O que a gente está vendo é uma ostensividade de poder econômico, né, campanhas ensurdecedoras na cidade, muito dinheiro que a gente nem sabe de onde vem. E para construir uma nova consciência para a Vinhedo, a gente quer apresentar, contra a arrogância do dinheiro, um plano de governo para a cidade que a gente está debatendo já há 3 semanas. Ok, candidato. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Nosso próximo debate será na quinta-feira, dia 4 de setembro, às 10 da noite, com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia. Um bom dia para você, um bom domingo a todos. E lembre-se, eleições 2008, você decide na tela da Band. Bom dia.